Olá, pessoal. Eu sou Aguinaldo Piscopo. Eu estou aqui numa entrevista com especialistas aqui da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. E hoje tenho o prazer, né, de receber duas especialistas para falar de um assunto que está aí bombando, que está todo mundo enfrentando, principalmente nós médicos, mas a população geral muito preocupada, que é a dengue. O assunto é dengue, o assunto que a gente vai trazer aqui para vocês é dengue e coração. Para isso, nós trouxemos aqui duas especialistas com experiência enorme nas suas áreas, a doutora Idezoíta, que é doutora pela Universidade de São Paulo, ela é médica do setor de coagulação lá do Dante Pazanese, e vai aqui nos trazer muitas dúvidas, responder muitas dúvidas em relação ao uso de anticoagulantes, quando interromper, quando manter, muita coisa na prática diária. E a doutora Rosana Hitman, que é infectologista lá do Emílio Ribas, amiga da gente, vai falar para a gente aqui, para os cardiologistas e também para os clínicos, um pouco aqui do que nós estamos vivendo, né, em relação à dengue, o que mudou, quais são as formas hoje, as fases, as classificações, esses tipos de vírus, vacina, muita coisa aqui que eu tenho certeza que nós vamos aprender. Então, eu queria começar com a doutora Rosana, primeiro agradecendo muito, né? A gente está aqui batendo esse papo e falar que ela trouxesse aqui para a gente esse mosquitinho, esse Aedes, que veio para a cidade curtir, doutora, e está deixando prefeitos, governadores e todo o país aí, nós, de ponta cabeça, com tanta gente doente e muita gente morrendo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui da epidemiologia e o que nós estamos enfrentando aqui nesse ano e tantos anos sofrendo com a dengue e outras formas aí que o Aedes nos tem atrapalhado tanto. Bom, primeiro agradecer o convite, né, Píscolo e Del, de estar com vocês aqui nessa discussão. Eu sempre falo, o cardiologista é praticamente o clínico dos nossos pacientes, então é fundamental a gente falar de um assunto, claro, que tem a ver com a infectologia, mas eu garanto para vocês que tem muito mais a ver com vocês, porque os pacientes de vocês com dengue, ou na suspeita de dengue, certamente vão procurar vocês primeiro, então acho que é fundamental essa nossa conversa. Então, assim, a fêmea, né? O problema é a fêmea do Aedes aegypti, né? Ela que é uma fêmea, eu chamo ela de superfêmea, carinhosamente, porque ela consegue transmitir alguns vírus, nós estamos falando hoje de dengue, mas poderíamos estar falando de chikungunya, de zika vírus, de febre amarela, que também estamos preocupados aí com o aumento do número de casos, e ela precisa do nosso sangue para instinto materno para poder pôr os seus ovos. Ela precisa do nosso sangue e ela precisa de água. São as duas coisas que ela precisa. Então, ela não pica a gente com o intuito de trazer para nós infecção, mas uma vez que ela pica alguém que está com uma viremia, que está no momento agudo, na fase aguda de uma viremia por dengue, ela se infecta e ela passa a estar infectada para o resto da vida dela, em torno de 45 dias, e a prole, os ovos que ela vai colocar, também podem nascer infectados. Ou seja, é realmente uma capacidade importante de sair, porque ela precisa de sangue de novo, de sair infectando outras pessoas, e com isso a gente vê o cenário que a gente está vendo. O vírus da dengue são basicamente 4 vírus. Então, toda vez que eu falar de vacina para dengue, eu estou falando de 4 vacinas em uma, porque todas as vacinas para dengue precisam conter o tipo 1, o 2, o 3 e o 4. Até o ano passado, infelizmente, o Brasil ganhou, né, o campeonato mundial, infelizmente, em termos de número de casos, foi o país com o maior número de casos de dengue do mundo e o país com o maior número de mortes do mundo. Tivemos mais de 6 mil mortes, mais de 6 milhões de casos de dengue no Brasil. E a imensa maioria pelo tipo 1 e 2. Então, por que em 2025, mal começou o ano e a gente está preocupado?
porque o tipo que está circulando agora no nosso país é o tipo 3. Esse tipo 3 não circula desde 2008. Então, a gente vê a quantidade de pessoas, e eu incluo, inclusive, todos nós, que não tivemos contato com esse tipo, ou seja, nós não estamos protegidos para esse tipo. Mesmo quem já teve dengue no passado, deve até estar mais preocupado, porque nós sabemos que o segundo episódio de dengue tem o potencial de ser mais grave, de evoluir para as formas graves. Então, assim, o cenário brasileiro hoje é este. Não temos vacina para todo mundo, nós vamos falar sobre vacina, mas não tem, o mundo inteiro quer vacina de dengue. Só para você saber, Píscolo, que é interessante o dado do final do ano passado, hoje na Itália, na Espanha, em Portugal, se alguém tiver dengue, ele não precisa ter tido história de ter viajado para algum lugar. Hoje já temos casos autóctones também no hemisfério norte, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, para a gente ver que o desejo por vacinas é global e, neste momento, não tem vacina para todo mundo, então a gente vai ter casos de dengue, sim, em 2025. Excelente, né? Importante aí a gente entender, né, por que a gente fica tão vulnerável, né, a quase todos os anos, porque realmente esses vírus, né, a gente, quando começa a ter a imunidade, por exemplo, se alguém teve dengue tipo 1, tipo 2, e aí você pega uma população totalmente, né, sem nenhum anticorpo e acaba sendo bastante suscetível aí. E esse mosquitinho, e começa assim, né? Normalmente a gente vê isso. A pessoa começa na casa, e aí vai a vizinhança, vai para o bairro, né? Vai para uma região da cidade, e quando vê uma cidade, o estado todo sendo acometido. Isso é muito importante aí. O Idel, eu acho que esse assunto nos interessa muito aí para a cardio, né? Para a clínica de uma forma geral, e manejar esse paciente não é fácil. E como a doutora Rosana disse, esse paciente bate na porta do cardiologista, tá? Exatamente. E cardiologista, né, se tem medicamento para prescrever com a gente mesmo, ou seja, o paciente aí tem polifarmácia, tem IC, tem prótese, tem o tratamento aí para pacientes que duplo de agregados e tem muita coisa para manejar. A gente trouxe você aqui em especial para responder uma pergunta para o cardiologista aqui. Primeira coisa que a gente sabe que a gente sempre fala, olha, não tome aspirina. Quem tem dengue ou suspeita de dengue não deve tomar aspirina. Vai tomar dipirona, com antitérmico de preferência, né? Paracetamol para os alérgicos, né? E aquele paciente que não é para tomar aspirina, porque aumenta aí o risco de sangramento. E esse paciente que já toma antiagregante plaquetário, qual que é a regra? Vamos começar a falar desse paciente. Eu tenho certeza que quem estava aí mexendo no celular vai parar para ouvir isso, porque tem muita gente com dúvida aí. Obrigado, Aidel, e pode falar para a gente, nós estamos Não, muito curiosos. é. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né, seu da SOCESP, para participar desse encontro aí com os especialistas, dessa entrevista. A primeira coisa que a gente tem que ter noção, e que é frequente, que todos já sabem, que ocorre uma plaquetopenia, né, uma queda do nível de plaquetas, quando o paciente está infectado pelos vírus da dengue, né? Essa plaquetopenia ela acontece tanto por uma redução na produção medular das plaquetas, mas também por uma destruição periférica pelo vírus, né, causado pelo vírus das plaquetas. Então, isso vai acontecer normalmente a partir do segundo dia, terceiro dia de infecção do paciente. E, como você falou, muitos dos nossos pacientes utilizam antiagregantes e utilizam anticoagulantes devido às suas doenças, às suas cardiopatias. Um primeiro ponto, se o paciente ele começar a desenvolver os sinais, né, de que está evoluindo para dengue grave, né, que é a partir do quarto dia, do quinto dia, quando começa a haver uma redução da febre e o paciente começa, ou ele vai ter uma remissão do quadro de dengue, ou ele pode evoluir para quadros graves de dengue, e que provavelmente a doutora Rosana vai comentar sobre isso, vai falar para nós sobre os sinais de alerta que nós, cardiologistas, devemos ficar atentos
Se os pacientes perguntarem e sobre os sintomas que eles estão começando a apresentar a partir do momento da defervescência, que aí esses pacientes deverão procurar um atendimento hospitalar, um atendimento médico, e nesses casos que os pacientes estão evoluindo com esses sinais de alerta para dengue grave, eles devem sim suspender tanto o anticoagulante quanto o antiagregante, porque eles estão evoluindo para um quadro grave da doença, e a manutenção dessas medicações pode fazer com que esse paciente complique mais quando ele evolui para esses eventos. Por outro lado, a gente tem os pacientes que utilizam o AS para a prevenção primária, ou seja, o paciente nunca teve nenhum AVC, nem teve um infarto, né? E ele usa o AS apenas como profilaxia. Então, esses pacientes que não tiveram eventos também devem suspender o AS, porque ele vai ter provavelmente uma plaquetopenia em decorrência da dengue. Mas quais são os pacientes que a gente tem que ter atenção e que não podem suspender o dupla antiagregação plaquetária, o AS ou o anticoagulante? São aqueles pacientes que acabaram de implantar um stent, por exemplo. Eles tiveram a prescrição de uma dupla antiagregação plaquetária porque implantaram um stent farmacológico há menos de 6 meses. Essas são as recomendações do Ministério da Saúde, ou um stent convencional, como a gente está falando amplamente para São Paulo, mas também para o Brasil inteiro, que acessa a SOCESP, alguns locais que utilizam pelo SUS ainda o stent convencional. Então, eles não devem suspender essa dupla antiagregação plaquetária se o paciente não está evoluindo para o dengue grave e se eles têm uma contagem plaquetária maior do que 50.000. Porque se você suspende essa dupla antiagregação plaquetária, você vai estar fazendo com que esse paciente fique sob o risco de ter uma trombose de stent, evoluir com um infarto e evoluir mal nesse momento, né? Se o paciente ele tem uma contagem plaquetária entre 30 e 50.000, esse paciente abaixo de 50.000 ele tem que ser hospitalizado. E mesmo um paciente que tenha acima de 50.000, ele deve ser visto diariamente, ambulatorialmente. Nesse período, entre o 4º até o 10º dia, você tem que ir acompanhando para ver se essa contagem plaquetária está subindo ou se ela está caindo. Se ela cair para baixo de 50.000, você tem que internar esse paciente, colocar em um leito de observação, e esse paciente tem que ser visto, essa contagem plaquetária e o hematócrito avaliado diariamente. E também o quadro clínico, para ver se ele está evoluindo para o dengue grave ou não. Se tiver acima de 30.000 e for recente o implante do stent, a orientação do Ministério da Saúde é que você mantenha ainda a dupla antiagregação plaquetária. Mas se cair para baixo de 30.000, a dupla antiagregação ela deve ser suspensa e o paciente observado. Se esse paciente já usa apenas o AS, porque ele tem uma doença coronariana crônica, já foi revascularizado, já teve um evento, um infarto mais antigo, há mais tempo, implantou o stent há mais tempo, e ele usa só um antiagregante plaquetário, a mesma coisa deve ser feita. Se o paciente tiver acima de 50.000, ele deve ser acompanhado diariamente com a contagem plaquetária e do hematócrito e a observação do quadro clínico, se está evoluindo ou não para o dengue grave, mas o AS ele deve ser mantido. Se tiver entre 30 e 50, abaixo de 50 o paciente tem que ser hospitalizado e acompanhado também diariamente, mas o AS ainda mantido. Abaixo de 30.000, aí o AS deve ser suspenso. Para os... Achei isso muito legal. São números importantes aí. Para ser prático, né, que a gente tem que ficar. Complicou, ou seja, aquele paciente que tem, e a doutora Rosana vai falar também para a gente, como você já adiantou, começou com sinal de complicação, paciente com dengue grave, ele está em uso de anticoagulante, ou seja, o paciente está mostrando, porque quem tem experiência sabe,
bateu o olho do paciente, o paciente começa a complicar, ele afunda rápido, não é? E todo mundo tem medo de sangramento, mas quem tem mais medo da dengue são as complicações, então é o choque. Esse paciente começa a transudar, esse paciente começa a ficar demasiado, e aí depois complica. Então, complicou, evolui para a fase grave, a princípio nós vamos suspender essa dupla de agregação e anticoagulação. É isso. E É se isso. tiver, o número mágico aí que a gente tem é 50 mil. 50 Isso. mil de plaquetas. Acima, a gente mantém a antiagregação plaquetária e a anticoagulação, se esse paciente realmente tem, no caso, o stent ou ele é portador de prótese. Abaixo de 50 mil, tem que observar esse paciente diariamente. E abaixo de Hospitalizado, né? Acima de hospitalizado, 50 mil, você também tem que acompanhar, mas você pode acompanhar ambulatorialmente ambulatorialmente. até ele ter as plaquetas subirem e o quadro clínico dele se É bem manter dinâmico, né? estável. E Porque abaixo de a 30, dengue é muito dinâmica. desculpe, Abaixo e de abaixo de 50 30 mil, mil, hospitalização. suspende. E aí suspende. Hospitalização e acompanhamento. Muito Abaixo bem, de 30 mil, suspende. suspende. Muito bem. E eu vou deixar para perguntar depois, mas assim, paciente com prótese, sai para a próxima. Você guardar aí, pessoal, vai voltar. Prótese metálica, você que é da sua área, você que você lida com isso. Está com cumarínico. O cara está com 50 mil de plaqueta. Baixou para 30. Suspendo, deixo heparina. O que eu faço com esse cara? Guarda aí essa pergunta que já já a gente vai responder. Doutora Rosana, e aí? O que é dengue grave aí? Já acabou essa história de dengue hemorrágica, né? É. Agora é dengue grave. O que mudou? Bom, primeiro, a dengue hemorrágica, do ponto de vista de semântica, estava errado porque o pessoal falava, bom, se não sangrou, não é grave. E a gente sabe que não é por aí, né? Nem todo mundo sangra, etc. Então, por isso que teve essa mudança da denominação. Eu só queria pegar o que a Idel falou, no sentido assim, ter caso de dengue no nosso país faz, infelizmente, parte de vivermos um país tropical, parará, parará. Agora, morrer de dengue nesse país, daí cabe a nós. Dengue não é uma doença com potencial fatal, é completamente diferente de uma febre amarela. Esta, sim, se vai para uma febre amarela grave, metade vai morrer. Dengue não. Então, dengue depende muito do nosso manejo, e esse manejo que eu digo é desde o início. Então, antes dele ter uma dengue grave, a gente já tem que começar esse manejo no sentido de hidratação. É a primeira palavra que a gente sempre fala. Ah, mas pode ser Covid, pode ser gripe, não interessa. Hidratar não vai fazer mal. Lógico, guardando as devidas proporções da cardiologia, que eu não quero entrar nesse mérito, mas assim, a hidratação neste momento é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer, que é isso que muitas vezes é o divisor de águas do ponto de vista do que vai acontecer com esse paciente. Então, isso tudo que a Edel falou, no sentido de observar, de voltar, nós temos que fazer. Lógico que dá trabalho, etc., mas é fundamental que a gente tenha esse manejo exatamente para a gente não perder paciente para dengue. Então, vamos lá. O paciente começa com aqueles sinais de doença infecciosa, né? Febre, em geral, uma febre mais elevada, de início mais abrupto, dor no corpo, dor de cabeça, eventualmente dor atrás dos olhos, dor abdominal, pode ter náusea, pode ter vômito, ou seja, pode confundir com uma série de doenças infecciosas, né? Então, este é o início. Esses sintomas até, e outra coisa importante é a história do diagnóstico. O fato de você pedir o teste de antígeno, que é aquele NS1, que você deve fazer entre o primeiro e o terceiro dia da doença, mesmo que ele venha negativo, e você tem uma forte suspeita que seja dengue, eu sugiro aos colegas que a gente não exclua o diagnóstico. Porque às vezes o paciente vem lá entre o terceiro e o quarto dia, esse teste está negativo, e isso não necessariamente não é dengue. E porque a sorologia, só para relembrar, a sorologia a gente vai fazer a partir do sexto dia. Então, nós temos aí, entre o quarto e o sexto dia, um limbo laboratorial. Você não tem muito o que fazer, mas o importante é não falar para o paciente, o teste deu negativo, então não é dengue. Não faça isso. Vamos, se realmente você achar ter uma forte suspeita, vamos manejar como fosse, tá?
E daí chega lá pelo dia que ele começa a ficar febril, né? Quarto, quinto dia, começa a se sentir melhor, fala que finalmente a coisa está resolvendo, é que entram os sinais de alarme. É aí que realmente a gente precisa ficar mais de olho ainda, como a Idel comentou. Sinais de alarme, Píscolo, tem a ver com a fisiopatologia da doença, né? Então, lógico, o cara que está vomitando, vômito persistente, quinto dia não é mais para estar com vômito persistente. Dor abdominal. O que é dor abdominal? É hepatospleno, né? Então, ele tem um aumento desse fígado, isso vai dar uma dor abdominal, que é um sinal de alarme. Hipotensão postural. O cara está hipotenso, então, a hora que ele muda a postura dele, ele vai ter uma hipotensão, e isso, para nós, significa uma hipotensão que ele pode estar tendo, e ele precisa de uma atenção maior. Óbvio que qualquer sangramento de mucosa, gengival, anal, na gestante a gente vê vaginal, ou seja, algum sangramento de mucosa também, sem dúvida, é um sinal de alarme. E letargia, ou aquele cara começa a ficar irritado, uma alteração do comportamento dele, também é um sinal de alarme. E, claro, o hematócrito que vai, né, que a gente acaba tendo uma hemoconcentração, isso também para nós funciona como sinal de alarme. Então, esse resumo todo é esses sinais normalmente acontecem exatamente no momento que você acha que a coisa está indo embora. Felizmente, é uma pequena porcentagem de pacientes que evoluem para dengue grave. E lembrar, última coisa que eu vou falar para não falar muito, para os cardiologistas, existe uma classificação do Ministério para saber o que nós vamos fazer com o paciente. A, B, C e D, tá? Nenhum paciente cardiopata é A, que é aquele do ambulatório, que eu não... Não, o cardiopata é de B para frente. Ele precisa necessariamente, se ele chegar num pronto atendimento, ele precisa, no mínimo, de um hemograma. Eu preciso ver o hematócrito dele antes de dispensar ele. Então, isso é importante. É diferente de um paciente que não tem uma... Eu estou falando do cardiopata, lógico, tem outras situações, mas para vocês, se é hipertenso, mais de 65 anos, ou cardiopatia, é igual, pelo menos, B para frente em termos de classificação. Excelente. É importantíssimo porque a gente acaba tendo quando a gente começa a ter muitos casos e a gente acaba tentando atender muita gente e acaba passando. Então, é esse o grande problema, né? A gente tem, no meio desse grande número de pacientes, a gente tem gente grave. Como você mesmo disse, se a gente for ver os hipertensos, os pacientes acima de 60 anos, os pacientes com insuficiência cardíaca, o manejo de insuficiência cardíaca é super difícil. O paciente tem que dar volume, ao mesmo tempo é um paciente que está demasiado, é um paciente que tem alterações. Não é fácil o manejo, não é mesmo, né? E aí a gente tem ainda, dentro de todo esse cenário, a lotação dos pronto-socorros, né, dos PAs, e, infelizmente, que é a realidade. Nós estamos falando aqui para cardiologista, né, mas muita gente jovem deve estar assistindo também. E para nós que somos experientes é difícil. Agora você imagina para um menino novo lá, que está começando, né, acabou o sexto ano, aí está começando a trabalhar e enfrentar. Então, podem ficar tranquilos aí, os jovens que estão assistindo, porque é difícil para todos. É muito difícil e a gente precisa, muitas vezes, ferramentas que a gente nem sempre estão tão disponíveis assim. Idel, paciente cardiopata já é complicado de uma forma geral. O valvulopata, então, pega esses pacientes aí com segunda troca, pacientes que já têm o ventrículo com alterações, pacientes que, na maioria das vezes, infelizmente, no nosso país, operam atrasado, já operam com disfunção ventricular, e é um paciente que pegou dengue, ou seja, a população mais vulnerável, paciente em uso de anticoagulante, tá, tomando cumarínico. E aí? O que você faz com esse paciente aí? Além de rezar, o que nós vamos fazer com esse cara? Então, como a Rosana falou, uma das coisas que acontece na dengue é um aumento dessa permeabilidade vascular. Então, há um extravasamento do líquido, né, para o intestício, e por isso que na dengue o paciente evolui muito, com edema, derrame pericárdico, derrame pleural, né, edema mesmo, ascite. Como você falou, para o paciente que é cardiopata é ainda mais complicado, porque na dengue o paciente precisa receber muito volume no início, né? Um dos tratamentos principais você dar volume, dar hidratação para esse paciente, e o paciente
que tem insuficiência cardíaca, como você falou, fica nesse limbo aí que você tem que hidratar o paciente, mas ao mesmo tempo é aquela coisa fina para ver se ele está ficando congesto ou não. Então, o quanto que você hidrata ou não hidrata, né? Como você falou, os valvopatas ainda com próteses, que às vezes implantaram já numa fase mais tardia, né, de uma febre reumática, já tem aumento de átrio esquerdo, então ainda acaba complicando um pouco mais. Se você hidrata muito, pode evoluir para edema agudo de pulmão, então realmente assim você fica numa linha muito fina, né, para tratar esse paciente, mas é avaliar os sinais de congestão para você saber o limite onde você, se você tem um POCUS, por exemplo, no pronto-socorro e você vê, ou um raio-x, vê linhas B de Kerlin, ou mesmo no exame físico, ausculta, vê que tem estertoração, aí você tem o limite ali de onde você hidratar ou não hidratar esse paciente. Falando agora, já para não me prolongar muito, em relação ao uso do anticoagulante, a gente também tem esse limite dos 50 mil. Ou seja, se um paciente usa varfarina, né, no caso, que é o indicado para paciente que tem prótese mecânica ou tem uma síndrome de anticorpo antifosfolípide, o anticoagulante indicado é a varfarina, o limite também é esses 50 mil. Ou seja, lá no Dante a gente tem 3.000 pacientes que passam conosco no ambulatório de anticoagulação oral, que fazem uso de varfarina, e quando a gente tem essas epidemias de dengue, como a gente teve em 2014, 2015 e agora novamente, para nós é um desespero, porque são muitos pacientes e muitos que estão suscetíveis a ficar infectados pela dengue. Então, o que, que a gente faz normalmente? A gente colhe um hemograma desse paciente, né? Avalia o valor das plaquetas dele e vê o hematócrito desse paciente e vê o paciente clinicamente. Então, a gente fica vendo esse paciente quando ele é daqui de São Paulo todos os dias ou a cada 2 dias para ver a evolução desse paciente. Se as plaquetas estiverem acima de 50 mil, nós não suspendemos o anticoagulante, porque o risco dele fazer uma trombose da prótese ou fazer um AVC é muito grande. Então, a gente acompanha. Se está abaixo de 50 mil, a gente interna o paciente. Se a plaqueta está entre 30 e 50 mil, a gente suspende o anticoagulante e a gente entra com heparina não fracionada intravenosa em bomba, tá? Mantendo o TTPA ali em torno de 2,5, 1,5 a 2,5. Se abaixo de 30 mil, a gente suspende tudo e vai avaliando, hidratando esse paciente e avaliando esse paciente diariamente, o nível de plaquetas e de hematócrito desse paciente. Se ele usa os DOACs, que são os anticoagulantes de ação direta, nessa última orientação também do Ministério da Saúde, se está acima de 50 mil, você também observa o paciente diariamente, mas aí você não tem um exame, como você tem o INR, por exemplo, para ver da varfarina, você avalia esse paciente também o nível de plaquetas, mas acima de 50 mil, você só acompanha o paciente clinicamente e laboratorialmente. Abaixo de 50 mil, também esse paciente é internado, é suspenso o anticoagulante oral, o DOAC, e também é trocado para heparina não fracionada, se tiver acima de 30 mil, entre 30 e 50. Abaixo de 30, é suspenso toda a anticoagulação do paciente. Excelente. Eu acho que falando do DOCs, aí é importantíssimo também, com certeza, a gente prestar bastante atenção na função renal, né? Porque esses pacientes, né, normalmente, né, eles podem evoluir, né, desidratados, piorar a função renal, e esses anticoagulantes de ação direta, quando a gente tem piora da função renal, a gente aumenta muito a chance de sangramento. Ou seja, é o que nós falamos, é um paciente muito difícil de manejo, a gente tem aí a complicação que é frequente. E já partindo aí para o nosso final, que nós já estamos aí com o tempo, eu queria, nesses últimos minutos, aí, doutora Rosana, que só se falasse assim, de forma direta, o cardiologista está ligando para a senhora, assim, ó, estou aqui com o paciente com dengue. Então, um recado para esse colega,
dá para ele ficar, né? O que ele tem? Já falamos dos sinais de alarme, já falamos dessas complexidades, mas aquele paciente que o recado para esse colega, o que você falaria para ele em relação a esse cenário da dengue atual e o que ele deve fazer? Acho que a primeira coisa é tentar classificar esse paciente nessa classificação do Ministério, né? Algo que tentou para sistematizar o atendimento. Eu acho que dengue, para quem não conhece, tem uma coisa super atualizada de manejo pelo Ministério da Saúde, que tem assinatura de uma série de especialistas, e é exatamente para sistematizar a conduta e não ficar, puxa, eu não sei o que eu faço. Lógico, vão ter situações peculiares, mas o básico está lá. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, é ver se o paciente tem um risco maior de ter dengue mais grave. Por exemplo, ser um cardiopata. Você está ligando para o cardiologista, imagino que ele seja um cardiopata. E, a partir daí, fazer pelo menos o manejo inicial, né, como a Idel já falou, você vai ter que colher um exame. Você pode não... Se você falar, vai para o pronto-socorro, ele vai falar, mas está lotado. Você pode até pedir um hemograma, tanto que o hemograma saia em, sei lá, em 2 horas, você pode começar a falar para ele. Inicia a hidratação. A hidratação que a gente normalmente faz é pelo menos 60 ml por quilo, não é pouca coisa, né? Esse primeiro terço de hidratação, em geral, a gente pede para fazer aquele sorinho caseiro, ou usa um isotônico, alguma coisa assim, e depois os 2 terços seguintes você vai hidratando mais calmo. Mas você realmente inicia a hidratação e pede um hemograma. É a primeira coisa que eu faria em relação a isso. Lógico, se eu puder ter pressão, o resto, melhor ainda. Mas eu acho que esse início já é algo que para você começar a raciocinar. E, claro, aproveite as consultas de vocês antes do paciente ter dengue e oriente o paciente de prevenção, né? Que daí é muito melhor se a gente conseguir prevenir a dengue num cardiopata, com insuficiência cardíaca, um cara que tem válvula, um cara anticoagulado. Então, é muito melhor eu fazer a prevenção. E daí, então, acho que vocês, eu sei que não é a função, mas aproveitem esse momento que vocês estão na consulta do dia a dia de vocês e falem sobre prevenção, falem do que está acontecendo e do risco que esse paciente tem. Eu garanto que ele vai se preocupar mais com a doença. Duas coisinhas, doutora. Hoje que a gente sabe, a vacina aí está sempre escassa, né? Difícil, mas a gente sabe que a recomendação é para pacientes abaixo de 60 anos, em relação ao o paciente grave, cardiopata. Eu sei que o estudo foi feito em 60 anos. Nós não estamos falando de off-label, estamos falando. A gente recebe essa pergunta direto. Acima de 60 anos, eu vacino ou não? O, a, o, a, o EMA, que é a Agência Europeia da Europa, vacina todo, não tem limite superior de idade. A Argentina, aqui do lado, não tem limite superior de idade. Então, assim, os estudos foram feitos e não é de eficácia, é de segurança e imunogenicidade, ou seja, até 60 anos. Mas na rotina, se o meu paciente não tem contraindicação de tomar uma vacina de vírus vivo, ou seja, não estava fazendo tratamento na oncologia, não usa nenhum biológico. Se ele não tem contraindicação, eu não vejo problema de vaciná-lo. O problema é achar a vacina, mas eu não vejo problema de vaciná-lo. Eu falo que é off-label, mas dou exemplo que tem outros lugares do mundo que já estão usando a vacina acima de 60 anos. Excelente. Idel, a gente, né, também já caminhando aí para o final, queria que você falasse para o cardiologista ou para o médico do pronto-socorro que recebe o cardiopata. Já classificamos o paciente, mas em relação a esse manejo do que você disse. Você é cardiografista, eu sei que você, né, apaixonada, né, pelo eco, e você falou de point of care, realmente numa emergência hoje, tocar um pronto-socorro, né, do paciente hoje sem esse aliado. Agora, com dengue, então, se você não conseguir, se você conseguir ver a cava dele, olhar o paciente, é muito melhor. Fale para a gente, assim, em poucos minutos, um conselho para esse paciente, para esses colegas que manejam esses pacientes tão graves em relação à cardiopatia, em relação à dengue e às suas fases. Então, eu acho que o principal é você avaliar clinicamente já o paciente, né, na ausculta do paciente, se você não tem um POC, se você tem um raio-x, ver se tem linhas B de Kerlin, né?
com o POCS, você pode avaliar também se esse paciente tem linhas, né, que indicam que ele tem uma congestão pulmonar e vendo a cava inferior também. Como que está essa distensibilidade da cava, né? Hoje em dia tem muitos colegas já sendo treinados com isso, se essa cava ela tem um diâmetro aumentado ou se ela não tem uma distensibilidade menor do que 25%, 50%, então você já percebe que o paciente está congesto. É mais complicado para o paciente cardiopata, que já é um paciente que normalmente já é congesto, se ele não é bem compensado, né? Então você fica ali naquela linha entre você hidratar ou não hidratar, mas é um paciente mais grave que precisa ser hospitalizado e nesses dias, nesse período em que ele pode evoluir para dengue grave, ele tem que ser acompanhado muito de perto, porque, como a doutora Rosana falou, não é possível que o paciente com dengue morra. Se você cuidar bem, se você observar todos os detalhes e atuar nesse momento, esse paciente ele pode evoluir bem e sair desse quadro clínico grave. Bem, queria agradecer. Eu estava pensando aqui, né, tô com a necessidade do hemograma, né, do atendimento, do hematócrito, né? A gente faz prova do laço na emergência ali, é a mesma coisa. Né? Na Covid, a gente tinha, ali a mensuração era inicialmente só a oximetria, né, a saturação de oxigênio. Esse é mais complicado, ou seja, nós temos que avaliar o hemograma que depende do laboratório. Mas os dois, mesmo o paciente com saturação de oxigênio normal, ele poderia evoluir para uma COVID grave e muitas vezes era avaliado de forma superficial, o pessoal não via a frequência respiratória e só ficava focado, né, ali na saturação. E a dengue eu acho que é a mesma coisa. Não adianta ficar focado só na plaqueta, tem que ver o paciente como um todo, o paciente com comorbidade, o paciente mais idoso, o paciente hepatopata, tem muita coisa para a gente manusear. E isso é muito difícil, não é fácil. E, infelizmente, né, a gente tem perdas, a gente sabe. Né, nós tivemos um caso recente aqui na minha cidade, em Araras, de uma jovem, de uma paciente por volta de 30 e poucos anos, chegou com um quadro de choque cardiogênico, miocardite, BAVT, tá? Com dengue. Inicialmente tinha o NS1 negativo, o primeiro exame veio negativo também, mas o Adolfo Lutz acabou confirmando, depois ela acabou evoluindo para óbito com menos de 24 horas. Então, um caso muito grave e, infelizmente, a gente vê isso infelizmente, com alguma frequência. Então, eu queria agradecer muito as duas doutoras pela participação, né? Dizer que foi muito rico e eu tenho certeza que vocês ajudaram aí muitos colegas médicos, cardiologistas ou não, a ter aí uma ideia e se aprofundar, principalmente nos manuais do Ministério e nas dúvidas dos casos que são as exceções, porque com certeza a gente não conseguiu esgotar o assunto, mas a gente sabe que com certeza a gente vai conseguir direcionar. Então, muito obrigado e deixar vocês só aí para as considerações finais e os agradecimentos. Bom, eu começo falando que o prazer foi meu, né, de estar aqui com vocês. Aprendi com a Idel coisas que não é o dia a dia do infectologista e, lógico, a gente brinca, quando a gente atende um paciente que é um cardiopata, a primeira coisa que a gente faz é procurar o cardiologista para tratar do nosso lado. Então, é uma doença que tem, sim, que ter um olhar multidisciplinar, exatamente para a gente ter o melhor desfecho possível e estou à disposição quando for necessário para a gente bater esse papo tão gostoso. Muito obrigada. Eu também quero agradecer muito, quero dizer que aprendi muito com você também, Rosana, e foi um prazer estar aqui com vocês, e é como a doutora Rosana falou, e o Agnaldo também, é um assunto muito extenso, muito amplo, e o nosso país, que é recordista mundial nesse assunto, é muito importante que todos nós, que a gente se debruce sobre esse assunto para a gente evitar mais mortes aqui no país, porque a gente sabe que a vacina ainda está distante para a nossa população. Muito obrigado, então. A gente fica por aqui e agradecemos a todos aí que nos acompanharam.